Fala Dev, Douglas Mota aqui, sejam muito bem-vindos para mais um conteúdo aqui no meu canal. E neste vídeo eu quero compartilhar com você algumas estratégias de migração de projetos XML para Jetpack Compose. A ideia é a gente pegar um projeto que já existe, que já foi desenvolvido, e neste caso vai ser o projeto que nós desenvolvemos dentro do Camp 1.0, e o Camp é a sigla para curso Android Moderno e Profissional. É o meu projeto onde eu ensino como que você cria projetos do absoluto zero utilizando as tecnologias mais atuais. E neste exato momento nós estamos desenvolvendo o projeto do Camp 2.0, que é um aplicativo de chat que utiliza as tecnologias mais recentes, e ele foi desenvolvido do absoluto zero já utilizando o Jetpack Compose. Então, se você não conhece, não domina o Jetpack Compose, eu recomendo que você dê uma olhada no Camp pelo link que está na descrição para você ver se faz sentido para você. A ideia do Camp é te preparar para um mercado cada vez mais exigente, te ensinando tecnologias mais atuais para você não ficar parado no tempo também. Tranquilo? Então dá uma olhada no link na descrição. Se você quiser obter 10% de desconto, é só você digitar o cupom CAMP10. Na hora de fazer o checkout, você vai ter esse desconto enquanto esse cupom estiver válido. Tranquilo? Então neste vídeo nós utilizaremos como base o projeto do Camp 1.0. E a ideia deste vídeo é ser um guia, um passo a passo para que você consiga fazer essa migração aí nos seus projetos. Você não vai fazer juntamente comigo aqui. A ideia é que você preste atenção nos passos de migração. Vou te mostrar na prática essas estratégias, de acordo com a documentação do Android também, e depois eu tenho certeza que se você seguir tudo que eu vou mostrar aqui, você vai conseguir migrar o seu projeto aí sem maiores dificuldades, tranquilo? E se você já curtiu o assunto deste vídeo, eu te convido a ficar até o final e te convido também a se inscrever caso você não esteja inscrito. Eu estou com a meta de bater 10 mil inscritos, então a sua inscrição é muito importante para mim. E além disso, eu peço que você deixe o seu like caso você curta esse vídeo e também que compartilhe com outros devs, e assim você também estará ajudando o canal a crescer. E agora, sem mais delongas, vamos lá para a tela do meu computador para eu poder te mostrar esse guia, esse passo a passo de migração de projetos XML para Jetpack Compose. Fala Dev, agora aqui na tela do meu computador já tem o Android Studio aberto aqui com um projeto que foi desenvolvido no Camp 1.0, e esse projeto é um projeto bem simples, é um projeto que faz consulta à API da Marvel para poder buscar os personagens, como você pode ver aqui. E esse projeto, em termos de interface, ele é relativamente simples, porque o foco do Camp 1.0 foi na arquitetura. Então, em termos de arquitetura, boas práticas, esse projeto aqui está show de bola, está bem completo, os alunos aprenderam bastante coisa nesse projeto. Então, aqui nós temos uma organização bem legal, temos aqui a Clean Architecture aplicada, temos Repository Patterns, temos testes, temos muita coisa legal com relação à arquitetura neste projeto. Então, eu vou utilizar esse projeto aqui como laboratório, vamos migrar aqui esse projeto aos poucos para o Compose. A ideia, claro, não é eu migrar esse projeto completo para Compose, a ideia é utilizar algumas partes desse aplicativo aqui para fazer a migração, para poder te dar algumas ideias, para poder te ajudar na migração aí do seu projeto, tranquilo? Então, para você conhecer o projeto, basicamente ele tem uma listagem aqui dos personagens. Clicando em cima de um personagem, ele abre o detalhe desse personagem, onde a gente pode favoritar, desfavoritar. Se eu favoritar um personagem, ele vem para essa lista de favoritos. Se eu desfavoritar, ele some dessa lista de favoritos, beleza? Então nós temos essa funcionalidade aqui na tela de detalhe, e nós temos aqui os comics e os eventos desse personagem. E a ideia para a gente poder praticar essa migração, eu quero então começar criando uma nova tela. E vai ser uma tela bem simples, tá? Vai ser uma tela contendo apenas um texto ali para a gente poder aprender como que a gente integra essa tela na nossa arquitetura atual. Então é muito importante, né, que você considere a sua arquitetura, considere o componente de navegação que você está utilizando para poder fazer essa migração. Então, daqui a pouquinho na documentação eu explico um pouquinho melhor, mas a ideia aqui é a gente criar uma nova tela com base nessa tela de detalhe. Então, qual que é a minha ideia? Clicando em cima de um comic aqui, veja que não faz nada. A ideia é, ao clicar em cima de um comic, ele abrir uma tela que vai ser o detalhe desse comic. Tranquilo? Então, essa vai ser a tela nova. Depois, para a gente poder treinar uma estratégia para poder migrar essa tela aos poucos, a gente vai pegar esse componente, que é um componente bem simples, bem pequenininho, e migrar esse componente aqui para Compose. Então, a gente vai criar um componente novo, né, utilizando o Compose, e depois a gente vai aprender como que a gente integra esse componente aqui nessa tela em XML. Tranquilo? E só com essas duas abordagens você já vai conseguir migrar o seu aplicativo por completo. Beleza? E aqui a gente vai migrar apenas esse componente, mas como a tela em si é uma tela bem simples, eu poderia também já
alterar essa tela toda aqui para utilizar a Compose, já refatorar toda essa tela para utilizar a Compose. Mas eu recomendo, né, que no começo você comece refatorando componente por componente, e depois, quando você estiver mais tranquilo, mais seguro, aí sim você pega uma tela que seja tranquila também, e já refatora aquela tela por inteiro, e essa é a terceira estratégia, a terceira abordagem que eu utilizo. Tranquilo? Então, antes de começarmos a escrever código aqui, deixa eu passar rapidamente com você na documentação para poder te mostrar algumas coisas importantes. Então, existe aqui uma documentação, né, que a equipe do Android criou para a gente, mostrando como que a gente faz, né, essa migração de aplicativos baseados em visualização, ou seja, baseados em XML. A ideia é você depois entrar nessa documentação para você entender direitinho aqui, para você utilizar essa documentação como referência também. Tranquilo? Eu vou passar rapidamente aqui nessa documentação para poder te mostrar algumas coisas, mas depois você se aprofunda um pouco melhor, beleza? Então aqui descendo um pouquinho, tem 3 links aqui que você pode dar uma olhada. O primeiro link é a estratégia de migração. O segundo vai te levar para as APIs de interoperabilidade. Então esse link ele vai te orientar como que você faz a integração de um componente novo criado com Compose em arquivo XML e vice-versa, como que você utiliza uma view que foi desenvolvida lá com XML dentro de uma função composable. Então você pode dar uma olhadinha com calma aqui para você entender essa interoperabilidade. E aqui no outras considerações é muito importante que você dê uma lida também com calma, caso você for fazer de fato essa migração aí no seu projeto, para você ver depois como que você faz a migração do seu tema, né, já que no XML tem lá um arquivo de styles contendo todo o tema da sua aplicação, e quando você passa para Compose você não utiliza mais esse tema em XML, você vai ter que utilizar um tema, né, que é um arquivo Kotlin, contendo as cores, né, contendo tudo relativo ao tema para Compose. Então você tem que aprender também a fazer essa migração, mas a ideia aqui é te dar uma ajuda para você já começar essa migração aí aos poucos, né, aprender como fazer essa migração de fato dos componentes, e depois você vai se aprofundando para poder deixar o seu aplicativo mais bonito. Tranquilo? Então eu vou acessar aqui rapidamente a estratégia de migração, vou passar com você aqui rapidamente. E a primeira coisa que você precisa fazer é acessar esse link aqui para poder configurar o Compose no seu projeto. Daqui a pouquinho eu vou passar aqui com você. Descendo um pouquinho, tem aqui as fases de migração de um aplicativo baseado em XML para Jetpack Compose. Então imagine que você tem uma tela, né, contendo aí componentes, né, toda em XML, e você pode começar migrando essa tela aos poucos. Então você vai identificar nessa tela um componente que seja simples, pegar esse componente simples, implementar ele no Compose e depois integrar esse componente dentro aí da sua visualização. E dessa forma você vai ter uma tela que vai estar combinando aí componentes, né, feitos no Compose e visualizações aqui com XML, tranquilo? E depois, aos poucos, você vai identificando outros componentes até que essa tela esteja totalmente migrado para Compose. Tranquilo? Então, essas aqui são as fases de migração, né? Então, é muito importante que você conheça e que você tenha ideia, né, de como que você vai fazer essa migração aí no seu projeto. Então, descendo um pouquinho, então aqui já vem a parte das estratégias, das etapas que você pode seguir, e é o que eu recomendo, né, com base no que eu já fiz no projeto que eu estou trabalhando, que é, para cada nova feature que você for desenvolver, você já desenvolva essa feature utilizando o Jetpack Compose. É claro que no início você vai ter que ser um pouco seletivo, você vai ter que escolher bem a feature que você quer desenvolver com Compose. Se for uma tela bem complexa, né, que vai exigir aí um pouquinho de tempo e você ainda não tem familiaridade com Compose, eu não recomendo que você crie essa tela com Compose. Crie telas mais simples, né, se for uma feature que ela é relativamente simples, já dê essa ideia aí de você criar essa feature utilizando o Compose, né, para você ir se familiarizando, e depois com o tempo você vai então criando telas mais complexas e refatorando seu aplicativo aos poucos, beleza? Então a primeira estratégia, crie novas telas já utilizando o Compose e depois integre essa tela aí no seu componente de navegação. E algo muito importante, né, que vai estar falando aqui em algum lugar, mas eu já quero te falar de uma vez, porque eu não vou ler essa documentação toda. Basicamente, né, quando você tem o seu aplicativo, né, considerando, por exemplo, um aplicativo Single Activity, que tem o componente de navegação configurado nele, e o componente de navegação tem lá o navhost, né, e tem a navegação baseada em fragmentos. Então, quando você tem essa arquitetura, a ideia é você criar novas telas com Compose, porém você vai utilizar um container, né, que vai ser o fragmento para poder fazer a navegação. Então, descendo um pouquinho que a gente vai ver como que isso funciona, mas basicamente vai ser isso. Você só vai trocar a navegação aí do seu projeto depois que você migrar todas as telas da sua aplicação. Enquanto você não conseguir migrar todas as telas, você vai ter que utilizar essa abordagem de colocar as suas telas novas dentro de um fragmento, e esse fragmento vai servir apenas de container para você conseguir fazer a navegação. Descendo mais um pouquinho, temos aqui a segunda estratégia, que é você migrar a sua tela aos poucos, ou seja, pegar ali e migrar componente por componente até você conseguir migrar a sua tela toda. E tem uma outra estratégia, foi que eu comentei anteriormente, se a tela for simples o suficiente, você já pode, ao invés de ficar refatorando
utilizando componente por componente, já migrar essa tela inteira para poder utilizar o Compose. Tranquilo? Então, descendo um pouquinho, ele vai detalhar um pouquinho melhor aqui de como que você cria novas telas com o Compose, vai ter aqui toda a informação, toda a explicação. E aqui você vai basicamente, então, utilizar o fragmento como sendo um container para a sua tela feita com o Compose. Então, basicamente, aqui no seu OnCreateView, você vai retornar aí um Compose View, passando aqui o contexto, e depois aqui dentro você vai ter aí o seu componente, a sua tela desenvolvida com Compose. Tranquilo? E essa abordagem a gente vai utilizar agora aqui no nosso projeto para poder criar a nossa nova feature. Uma coisa que eu sei que é nova é que você não precisa mais de um container, né, de usar um fragmento aqui para poder utilizar no seu Navihost, no seu componente de navegação. Você já consegue hoje adicionar a sua tela diretamente lá no seu grafo de navegação. Eu não encontrei aqui nesse documento que eu estou vendo, pode ser que saiu um outro documento de atualização, mas se você achar essa maneira aí e conseguir utilizar essa maneira, melhor ainda. Para poder ganhar um pouquinho de tempo, eu vou utilizar essa maneira que está sendo dita na documentação e assim você aprende também essa maneira de implementar, beleza? Então, descendo mais um pouquinho, ele vai falar aqui das outras estratégias e a ideia agora é a gente ir para o nosso projeto e eu vou te mostrar passo a passo na prática como que você vai fazer essa migração agora. Só que antes disso, deixa eu só te mostrar rapidamente aqui em cima, subindo um pouquinho a documentação, a gente tem esse link aqui que ele vai te mostrar como que você configura o Compose em um projeto existente. Então, o seu primeiro desafio vai ser o seguinte, para você ter uma configuração mais fácil do Compose, é recomendado que você tenha a versão do Kotlin, a versão mínima 2.0 no seu projeto. Se você não tiver a versão 2.0, você vai ter um pouquinho mais de trabalho para poder fazer essa configuração. Mas eu recomendo que você atualize o seu projeto, atualize a versão do Kotlin para no mínimo a versão 2.0 para você fazer essa configuração de maneira mais fácil aqui do Compose. Tranquilo? Então, depois que você atualizou o Kotlin, atualizou outras dependências do seu projeto, você então vai prosseguir com a configuração do Compose no seu projeto. Então, o primeiro passo é você configurar o compilador do Compose utilizando o plugin do Gradle. Então, você vai clicar nesse link, eu vou te mostrar na prática também, né, para você ver como que eu fiz. Depois que você configurou o plugin, você vai ativar a feature do Compose e depois você vai adicionar as dependências que você precisa aí para você trabalhar com Compose. Tranquilo? Então, só quero deixar essa documentação para você saber que existe aqui uma forma de você fazer a configuração para você ter como referência. E agora no nosso projeto eu vou te mostrar isso daqui rapidamente. Nós vamos então passar para a primeira estratégia, que vai ser criar uma nova feature já utilizando o Compose. Então, rapidamente aqui, só para poder te mostrar a configuração que eu fiz. Então, a primeira coisa que eu fiz foi atualizar esse projeto aqui, atualizar a versão do Kotlin para 2.0, depois atualizar outras dependências. E depois que o meu projeto compilou e executou com sucesso, foi que eu fiz a configuração do Compose. Então, basicamente, você vai abrir aí o seu Gradle do projeto, vai aplicar aí aquele plugin do compilador do Compose, utilizando a mesma versão do Kotlin. Então, a partir da versão 2.0 do Kotlin, você consegue combinar essa versão do Kotlin com a versão do plugin do Compose, então ficou muito mais fácil a configuração, beleza? Antes do Kotlin 2.0 você tinha que fazer outras configurações e por isso eu recomendo que você atualize o seu projeto para ter a versão 2.0 do Kotlin no mínimo. Então depois que você aplica o plugin aqui no seu Gradle do projeto, você vai aplicar o plugin do Gradle do módulo que você quer trabalhar com Compose. Aqui no meu módulo app, é o módulo onde tem as nossas features, então aqui você vai aplicar o plugin do Compose, depois de aplicar o plugin, você vai descer e aqui no bloco de Build Features você vai ativar aí o Compose, tranquilo? Fazendo isso, você pode então adicionar as dependências do Compose. Aqui eu adicionei a dependência do Compose Bom, conforme recomendado na documentação. Adicionei as dependências do Material 3, do Compose UI e também das ferramentas de Preview. Então, basicamente é isso que você precisa para começar a trabalhar com Compose aí nos seus projetos, beleza? Compilou o projeto e agora sim você pode começar a adicionar componentes do Compose aí no seu projeto. Então, fechando aqui o nosso Gradle, a primeira coisa que nós vamos fazer é implementar uma nova feature. Ao clicar em cima aqui deste comic, eu quero mostrar uma tela contendo detalhes deste comic e nós vamos passar apenas a URL, né, da imagem desse comic para a gente poder fazer um pouquinho, né, brincar um pouquinho com essa parte de integração do componente de navegação. Para poder fazer isso, então, a primeira coisa que você vai fazer é criar a sua tela no Compose e só depois que você criar a tela que você vai fazer essa integração. Então, para poder criar essa tela nova, eu vou acessar aqui meu pacote de Presentation. Descendo um pouquinho, eu vou criar um pacote chamado Comic Detail. Eu já deixei esse pacote criado. E aqui dentro, então, eu vou criar um novo arquivo Kotlin. Eu vou chamar esse arquivo de Comic Detail Screen. Ele vai ser um file. E aqui eu já posso começar trabalhando com as APIs do Compose. Existe aqui um template chamado Comp, né, que é do próprio Android Studio.
Se eu der um Enter aqui, ele vai trazer para mim uma estrutura de uma função composable para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo. Se você digitar o comp e já trazer para você essa estrutura, essas anotações, é porque o compose foi configurado com sucesso no seu projeto. E agora, a ideia é eu codificar aqui de maneira um pouco mais rápida, sem explicar como que o compose funciona, porque aqui eu quero te mostrar como que você faz a migração. Se você quer aprender a criar um projeto do zero com Compose, aprendendo todas as APIs do Compose, você pode dar uma olhadinha no camp, né, no link que está na descrição, e aproveitar a oferta de 10%, né, enquanto esse cupom estiver válido, e assim você vai criar um projeto do zero juntamente comigo e aprendendo passo a passo como trabalhar com a API do Compose, cada componente, né, aprofundando para você de fato entender como que o Compose funciona, beleza? Então aqui eu vou trabalhar com uma estrutura que eu gosto de trabalhar nos meus projetos. Eu vou começar aqui criando uma função chamada comic detail route, para poder ser o ponto de entrada aqui para a nossa tela. E agora eu vou criar aqui uma nova função composable, vou chamar essa função de comic detail screen. Posso tirar aqui também esse modificador. E depois já vou criar aqui o nosso preview, vou digitar aqui prev e vou chamar aqui o nosso comic detail screen preview, beleza? E dentro do preview eu vou chamar o nosso comic detail screen. Show de bola, eu vou atualizar aqui o nosso preview para poder ver se ele vai mostrar alguma coisa. Não tem que mostrar nada, claro, mas eu quero que fique apenas vazio aqui e é o que aconteceu. Deixa eu só remover esse import, não sei porque o Android Studio ele parou, né, de remover os imports automaticamente, depois eu vejo isso com um pouco mais de calma. E agora vamos trabalhar aqui na nossa tela nova. E como eu disse, eu quero passar a URL que vem da tela anterior para o meu Compose aqui, para a gente poder testar essa integração. Então aqui no nosso route eu vou receber aqui um parâmetro e vou chamar esse parâmetro de image URL. Então vou digitar aqui image URL, que vai ser do tipo string, e eu vou passar esse image URL aqui dentro para a minha tela. Então vou passar aqui novamente o nosso image URL, ele pegou aqui o código errado, image URL, que vai ser do tipo string, e aqui no preview eu já vou passar alguma coisa para a gente poder conseguir ver pelo menos o nosso preview aqui. Então vou passar aqui URL. Aqui dentro do nosso Comic Detail Screen, eu vou criar uma tela bem simples, tá? Eu não quero fazer nada complexo aqui, até porque eu quero apenas te mostrar como que faz essa migração. Então, eu vou utilizar aqui uma estrutura de scaffold, aqui do Material Design. Aqui no scaffold, eu vou criar aqui um componente de layout box. Aqui no box, eu tenho que passar um modificador. E nesse modificador, eu vou passar aqui o padding, né? Que é o que o nosso scaffold está entregando para a gente. Então, vou digitar aqui o nosso padding, vou passar aqui o nosso it, assim não vai mais dar esse errinho chato para mim. Além disso, eu posso passar aqui mais outro padding, né, de 16.dp, para ele poder dar um padding aí na nossa tela inteira, para o nosso componente não ficar colado nas margens. E aqui dentro do box, eu vou apenas ter um componente de texto. E esse componente de texto ele vai receber aqui o nosso image URL, beleza? Então, nossa tela vai ser bem simples, é apenas isso que eu quero. Deixa eu até minimizar aqui. Veja que no preview eu já consegui ver que nós temos aqui esse texto sendo renderizado aqui na tela. Para poder ficar um pouquinho mais bonito, eu vou apenas aqui no nosso box, vou chamar aqui um Content Alignment e vou chamar aqui um Alignment no centro. Então, vou chamar aqui Alignment Center, vou importar aqui essa classe Alignment aqui do Compose e agora ele vai jogar o nosso texto aqui para o meio. Não ainda porque a gente tem que aplicar, né, um outro modificador aqui antes do padding. Vou chamar aqui o nosso fill max size para ele poder preencher todo o espaço, né, disponível aqui do nosso dispositivo. Agora sim, e colocou aqui o nosso texto, o nosso componente centralizado. E por último agora, para quem chamar a nossa função aqui de route, a gente vai então chamar a nossa função de comic detail screen, passando aqui o nosso image URL. Tranquilo? Agora sim, temos a nossa tela pronta, então é isso que você tem que fazer, né? Quando você cria uma feature nova, é claro que a sua feature vai ter bem mais coisas aqui, bem mais componentes, e é bom então que você já saiba trabalhar com Compose para você criar essa tela totalmente em Compose. O próximo passo, como nós vimos lá na documentação, e como esse projeto nosso ele utiliza o componente de navegação e a navegação baseada em fragmentos, né, utilizando o navhost do componente de navegação, a gente vai ter que criar um container, né, nesse caso um fragmento, que vai ficar responsável por chamar essa tela aqui que está em Compose. Então aqui no nosso comic detail, o próximo passo então vai ser a gente criar o nosso fragmento. Eu vou chamar esse fragmento de comic detail fragment. Eu posso falar que é uma classe que vai herdar aqui do fragmento do framework do Android. E aqui eu posso então chamar o nosso onCreateView. E aqui no onCreateView, conforme nós vimos na documentação, ao invés de retornar aqui o super e ao invés também de fazer um inflate de um layout XML, a gente vai retornar aqui então um ComposeView. Então, chamando aqui ComposeView, veja que existe aqui essa classe. Então, se eu clicar aqui, vai levar a gente para dentro aqui do framework do Compose. Então, existe uma classe chamada ComposeView. E aqui a gente tem que passar apenas o contexto. Eu vou chamar aqui um requireContext. Agora sim eu posso dar aqui um apply para cair dentro do contexto desse ComposeView. E agora sim eu tenho que fazer algumas configurações. A primeira configuração que você tem que fazer é passar qual que é a estratégia de composição. Então existe uma função chamada setViewCompositionStrategy. E é muito importante, né, que você saiba trabalhar com essa estratégia de composição
dependendo de onde você está trabalhando com essa integração. Aqui, quando você trabalha com um fragmento, basta você passar uma estratégia, vou chamar aqui View Composition Strategy, e eu vou chamar aqui esse Dispose on View Tree Lifecycle Destroyed, ou seja, ele vai vincular o ciclo de vida da minha função Composable, da minha tela Composable, com o ciclo de vida desse fragmento. Quando esse fragmento for destruído, ele vai destruir também a nossa tela que está em Compose, e assim a gente vai trabalhar corretamente com o ciclo de vida. Então a primeira coisa que você tem que fazer aí, que você tem que configurar quando você passa um Compose View dentro do seu fragmento. Vou até excluir aqui essa interrogação, porque estamos retornando aqui um Compose View diretamente, e agora sim na próxima linha você vai chamar o seu set content, e aqui dentro do set content a gente pode chamar então o nosso comic detail screen. Vou chamar aqui nosso comic detail route, e nosso comic detail route a gente tem que passar aqui para ele o image URL. Para a gente poder pegar esse image URL, vamos primeiramente configurar a navegação aqui e configurar os argumentos que a gente pode passar para essa tela. E para poder fazer isso, deixa eu só passar aqui um image URL vazio, para a gente não ter esse errinho aqui em tempo de compilação. E agora vamos acessar o nosso componente de navegação. Vou abrir aqui essa pastinha res, vou abrir a pastinha de navigation, e eu tenho aqui o characters que tem toda a navegação da parte dos meus personagens. Então veja que eu já tenho aqui a tela de detalhe e tenho aqui outras telas. E eu quero chamar aquela tela de detalhe do comic a partir dessa tela de detalhe de um personagem. Eu vou colocar aqui para poder visualizar apenas os fragmentos. Eu vou clicar aqui para adicionar um novo fragmento. Eu já tenho aqui meu comic detail fragment. Vou clicar nele, ele vai vir para cá. Deixa eu só organizar aqui a nossa visualização. Vou colocar esse novo fragmento logo após aqui o meu detail fragment e vou ligar o meu detail fragment nesse novo fragmento, beleza? Fazendo isso, eu vou acessar aqui o módulo de visualização, de split, para poder enxergar aqui o XML. Vou descer um pouquinho e vejo que ele já adicionou para a gente aqui uma action e já adicionou para a gente um novo fragmento. Só que nesse novo fragmento eu quero receber aqui um argumento, então eu vou passar aqui um novo argumento, vou chamar aqui essa tag argument. Aqui eu tenho que passar o name desse argumento, eu vou falar que esse argumento, o nome dele vai ser image URL, depois ele vai ter o type, e o type vai ser string, e aqui eu vou falar que ele não vai ser nulo, beleza? Show de bola. E por último aqui no label eu vou passar o nome que vai aparecer lá na minha top bar. Eu vou passar aqui então comic detail, e já é o suficiente. E agora voltando aqui no nosso fragmento de comic detail, a gente consegue recuperar então esses argumentos. Aqui eu vou chamar então um private val, vou criar uma variável chamada args, e vou falar que esse args vai ser do tipo comic detail fragment args, veja que ele já criou para a gente aqui essa classe, e aqui e agora eu vou chamar aqui o nosso by nav args para a gente poder conseguir recuperar esses argumentos. Agora sim, com essa variável args definida, eu posso passar essa variável aqui para baixo e chamar aqui o nosso image URL, beleza? Agora vamos configurar a navegação para essa tela a partir da nossa tela de detalhe. Vou subir um pouquinho, vou acessar aqui o nosso pacote detail, vou abrir nosso detail fragment, e aonde eu coloquei aqui o listening para poder navegar, eu vou então fazer a utilização do componente de navegação normalmente. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar aqui um directions, vou chamar aqui o nosso detail fragment directions, e ele tem uma função agora chamada action detail fragment to comic detail fragment. Chamando esse carinha, eu posso passar aqui agora o image URL, que é o argumento que ele espera receber. E agora veja que legal, eu posso normalmente trabalhar com o meu componente de navegação. Vou chamar aqui o find nav control, vou chamar o navigate e vou passar esse directions aqui para ele. Beleza? Fazendo isso, vamos executar agora o nosso aplicativo e a gente já deve conseguir ver essa nova tela sendo chamada a partir da estrutura de navegação que nós já temos, a partir da tela de detalhe de um personagem. Então, vou executar o nosso aplicativo. Beleza, o aplicativo foi executado. Deixa eu só minimizar aqui para a gente poder ganhar um pouco mais de espaço. E agora, se eu acessar aqui o detalhe de um personagem qualquer, vou acessar esse personagem aqui. E se eu clicar em cima de uma comic, a gente tem que conseguir navegar para outra tela agora que foi feita com Compose. Então, cliquei aqui em cima. Veja que interessante, já navegou para a gente para essa outra tela, chamada Comic Detail. E veja que de fato ele passou o argumento para lá, que é o image URL, e mostrou aqui nessa tela. Então veja que interessante, essa tela foi toda desenvolvida utilizando o Compose, e nós conseguimos fazer a integração com o nosso componente de navegação baseado em fragmentos. Então essa é a primeira estratégia de migração, criação de novas telas utilizando o Compose e depois integrando essa tela nova aqui numa estrutura que utiliza a navegação com fragmento. Beleza? Então já temos aqui nosso trabalho concluído. Se eu voltar, vejo que navega normalmente. Se eu clicar aqui numa outra comic, ele navega então passando esse dado dessa outra comic. Show de bola, conseguimos fazer então a nossa primeira estratégia, que é a criação de uma tela nova, integrando essa tela com componentes de navegação. Agora vamos para a segunda estratégia. Vamos agora migrar uma tela aos poucos, simular essa migração de uma tela aos poucos,
E como eu disse anteriormente, vamos então criar um componente novo no Compose para representar aqui esta visualização aqui de favoritar. Beleza? Então, quando você adota essa estratégia de migrar uma tela aos poucos, você vai identificar na sua tela qual componente que seja simples para você começar a migração. Nesse caso aqui, eu identifiquei que este componente aqui ele é um componente simples, né, e de fácil criação lá no Compose, para a gente poder já começar a se familiarizar. E agora o próximo passo é criar de fato esse componente para depois fazer essa integração. Então aqui na nossa estrutura de pacotes, dentro do Presentation, a gente vai criar aqui um novo pacote chamado Components. Eu já tenho esse pacote criado. E aqui dentro eu vou criar então um novo arquivo Kotlin e vou chamar esse arquivo de Favorite Button. Ele vai ser um file e aqui a gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos. Eu vou criar aqui um novo componente, vou chamar esse componente de Favorite Button, que vai receber aqui um modifier. Vou ter aqui o nosso preview, vou chamar aqui Favorite Button Preview. E aqui no preview eu já vou chamar o nosso favorite button, tranquilo? Vou agora só minimizar essa parte do lado esquerdo para a gente poder ter como referência, né, o que a gente tem que desenvolver, né, com base no que temos aqui no nosso dispositivo. Vou só diminuir um pouquinho para ganhar um pouco de espaço. Vou abrir aqui o split para a gente poder visualizar o nosso preview. Já vou fazer aqui um build refresh. E agora vamos começar a implementação do nosso componente com base no que nós temos aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, como eu sei que esse componente ele recebe uma ação de clique, eu já vou receber aqui no nosso parâmetro da função um lambda de onClick. Então, eu vou chamar aqui esse parâmetro de onClick, que ele vai ser aqui um lambda. E agora aqui no preview já posso passar esse onClick para cá para a gente não ter esse errinho aqui chato. Beleza, agora sim vamos começar desenvolvendo o nosso componente. Como vai ser um componente bem simples, eu vou implementar ele utilizando aqui as APIs do Material Design. Então aqui eu vou chamar aqui um Surface para ele poder representar esse fundo branco aqui com os cantos arredondados. E dentro desse Surface eu vou colocar um ícone, né, que vai representar aqui o nosso coração. Então aqui dentro do Surface eu vou chamar aqui um componente de Icon também do Material Design. E nesse componente de icon, eu vou quebrar a linha aqui, eu vou passar aqui um image vector. Posso utilizar aqui o icons, é um objeto que tem aqui também no Material Design, onde eu posso pegar aqui vários ícones que já estão disponíveis. Existe um ícone aqui, por exemplo, chamado Favorite, que ele vai trazer para mim o coração preenchido. Existe esse outro Favorite Border, que ele vai trazer o coração sem o preenchimento. Então, por enquanto, eu vou deixar aqui com o coração preenchido e daqui a pouco a gente vai ajustar essa lógica aqui. O segundo parâmetro do icon aqui é o nosso Content Description, eu vou passar null aqui. E dessa forma você já consegue ver aqui no preview que nós temos aqui já o nosso componente sendo renderizado. Só que esse fundo aqui, ele não está exatamente da cor branca, ele está com uma cor um pouquinho diferente e também não está de acordo com o que nós temos aqui do nosso lado direito. Eu quero que o lado esquerdo aqui do nosso Surface, ele tenha esse arredondamento aqui. Para poder fazer isso, vamos fazer o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser aplicar um padding aqui no nosso coração, para ele poder dar um espaçamento um pouco maior. Então, logo depois do Content Description, vou passar aqui um modifier. Vou chamar aqui o modifier. E vou dar aqui nesse modifier um padding de 8.dp. Vou importar aqui o dp. E também já vou chamar aqui o clickable, porque eu quero permitir o clique nesse coração. Então aqui no clickable eu vou chamar simplesmente o nosso onClick, né, que está sendo recebido aqui por parâmetro. E agora sim eu posso, veja que ele já mostrou aqui, né, uma margem um pouco maior. E agora sim no Surface eu vou então decorar um pouquinho esse Surface aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou chamar aqui o shape dele. Vou utilizar aqui os valores que já tem no Material Theme. Então vou chamar Material Theme, vou chamar aqui Shapes. E tem aqui um carinha chamado Extra Large. Vou chamar o copy dele e eu vou sobrescrever os cantos, né, do lado esquerdo, porque senão ele coloca tudo aqui como se fosse um shape arredondado. Então eu quero sobrescrever alguns valores. Então aqui no nosso top end eu quero colocar esse top end, né, o final aqui como sendo, né, quadradinho e o bottom end também como sendo quadradinho. Então aqui no top end eu vou apenas chamar aqui o nosso corner size e aqui no corner size eu vou passar 0.dp. E a mesma coisa aqui no nosso bottom end, vou chamar aqui o corner size e vou passar aqui como 0dp. Fazendo isso, você já vai ver que nós vamos ter aqui um componente que vai ser bem similar ao que nós temos aqui, né, feito com XML. Legal, então ficou do jeito que a gente quer. Agora, uma última configuração aqui no nosso Surface, eu vou passar aqui um color para ele e vou chamar aqui um color.white para a gente poder deixar ele com fundo branco. Beleza, o componente já foi criado. Depois que você cria o componente, você tem agora o próximo passo, que é adicionar esse componente lá no XML.
Só para poder corrigir um probleminha, eu vou utilizar esse modifier aqui dentro do nosso Surface. Então, logo aqui dentro do Surface, eu vou chamar aqui o nosso modifier e vou apenas passar o modifier que a gente está recebendo. É uma boa prática a gente fazer isso daqui quando a gente cria um componente com Compose. Show de bola! Posso minimizar agora o nosso dispositivo e vou abrir agora o XML da nossa tela de Detail Fragment. Então, vou acessar aqui o nosso fragmento, eu vou subir aqui um pouquinho. Vou acessar aqui o nosso bind e nós temos aqui agora o XML. E de acordo com a documentação, a gente vai utilizar aqui um componente chamado Compose View aqui dentro também. Mas só para a gente poder entender aonde que está aquele componente de favorito, a gente pode clicar aqui nesse View Flipper e veja que ele já colocou esse View Flipper, né, já mostrou para a gente que esse View Flipper, dentro dele, contém esse componente aqui de favoritar. Aqui eu utilizo um View Flipper, né, de acordo com a regra que eu tenho na minha aplicação, de mostrar um Progress Bar quando está clicando para poder fazer o favorito ou não. Então, só para você ter uma ideia, né, do que está acontecendo aqui. E o que eu quero fazer é substituir todo esse View Flipper aqui pelo nosso Compose View. Então, o que eu faço, né, quando eu estou fazendo essa migração, quando eu estou colocando um componente para poder substituir o outro componente? Então, eu primeiramente chamo aqui esse Compose View e só depois que eu faço a configuração é que eu excluo esta visualização aqui, beleza? Então, aqui eu vou chamar aqui o nosso Compose View. Aqui no Compose View, eu vou simplesmente pegar todos os parâmetros que eu tenho aqui, até porque eu quero respeitar as constraints, quero respeitar todas as margens, e como eu estou substituindo todo esse componente aqui, faz sentido eu pegar todo esse código que está aqui, vou dar um Ctrl C e passar esse código aqui para cima, beleza? Aqui eu vou fechar a tag, e a única coisa que eu vou fazer é trocar o ID deste componente aqui. No ID, eu costumo colocar sempre o Compose View, e depois o nome do componente que eu estou substituindo. E agora sim, esse componente aqui ele vai ficar no mesmo lugar que esse View Flipper tá, tranquilo? Daqui a pouco eu volto aqui para poder excluir esse View Flipper, só para a gente não ter nenhum probleminha aqui no nosso fragmento. E agora vamos acessar aqui o nosso fragmento para a gente poder configurar o nosso componente. Acessando aqui o nosso Detail Fragment, eu vou acessar aqui o código que faz a configuração daquele View Flipper. Então, descendo aqui um pouquinho, eu tenho aqui um código que ele vai retornar para a gente se o personagem está favorito ou não, é onde eu observo esse estado aqui do meu ViewModel, e é aqui que eu faço toda a minha configuração do View Flipper, né, de acordo com o estado, se está favorito ou não. Então, daqui a pouco, onde nós entrarmos nessa parte de estado, como que você observa esse estado aqui para esse novo componente, eu vou apenas configurar, né, vincular o componente que a gente criou com esse Compose View que foi adicionado aqui no XML. Então, aqui nosso Detail Fragment, logo após aqui esse Check Favorite, onde a gente tem nosso bind aqui do Image Favorite Icon. Então, esse icon que a gente vai deixar de utilizar daqui a pouquinho. Então, aqui eu vou chamar nosso bind, eu vou chamar aqui o nosso Compose View Favorite, vou chamar aqui o Apply nele, e aqui eu vou chamar primeiramente o nosso Set View Composition Strategy, sempre temos que fazer isso, passando aqui o nosso View Composition Strategy, aqui o nosso Lifecycle Destroyed. Agora chamar o nosso Set Content e chamar o nosso componente. Então, vou chamar aqui o nosso Favorite Button. E aqui passar o nosso OnClick para ele. Daqui a pouco a gente implementa esse OnClick. Beleza? Então, é dessa forma que você faz a integração de um componente que foi feito em Compose com um componente chamado Compose View que vai estar lá fazendo a vinculação, fazendo a integração com o seu XML. Beleza? A parte que é um pouquinho mais chata, né, que eu vou te mostrar daqui a pouquinho, é como que você faz o gerenciamento do estado, porque não é certo você observar alguma coisa que você quer que mude, ou seja, como aquele nosso componente ele tem que mostrar o coraçãozinho preenchido ou não de acordo com o estado que a gente recebe do ViewModel, você não pode simplesmente pegar todo esse código aqui e passar esse código aqui dentro, aonde você observa o estado. Se você fizer isso, você vai ter um problema, porque a cada vez que você receber um estado, você vai estar meio que criando novamente aqui esse Compose View Favorite, vai estar meio que excluindo aquela composição e criando ela de novo, a cada vez que você recebe aqui um estado. Então, não é a maneira mais correta de você fazer essa observação de estado, e a maneira correta eu vou te mostrar como que você faz agora. Então, não coloque o seu set content aí do Compose dentro aí de um estado observável que vem lá do ViewModel, beleza? Então, aqui eu vou dar um Ctrl Z, foi só para poder exemplificar. A ideia agora é a gente passar esse UI state que a gente recebe aqui para dentro do nosso componente, e dentro do nosso componente a gente vai observar esse estado para poder fazer qualquer coisa, tranquilo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é observar qual que é o tipo desse estado que a gente recebe. Então, esse estado aqui, ele está sendo retornado como live data, daqui a pouco a gente vai migrar isso daqui para um state flow, e o tipo dele é esse favorite UI action state live data.UI state. Então, esse mesmo tipo vai ser o tipo que eu vou receber aqui dentro do nosso componente. Então, vou abrir aqui o nosso favorite button. Aqui no primeiro parâmetro, vou passar aqui um parâmetro chamado state, e a gente vai passar aquele tipo, né, que o nosso ViewModel retorna. Então, eu vou chamar aqui state,
que vai ser esse tipo aqui que eu estou recebendo do Gemini como sugestão. Deixa eu só importar aqui essa classe. Só que aqui, ao invés de receber o icon diretamente, eu vou receber apenas o UI state, beleza? Aqui no preview, eu vou apenas passar aqui o state. Então, vou chamar aqui o nosso favorite livedata.uiState. E aqui, então, vou passar, por exemplo, um icon. E aqui no icon eu posso passar alguma coisa. Eu vou passar aqui o nosso r.drawable. Deixa eu só importar aqui a classe R. Vou chamar aqui o nosso ICFavoriteChecked. Por enquanto eu vou deixar assim, beleza? Então agora nós já temos o nosso estado sendo passado aqui para dentro. Agora com o estado sendo recebido aqui dentro, eu posso fazer a lógica que eu quiser. Então eu vou fazer aqui uma lógica que, com base no estado, se o valor que eu receber aqui, ele me indicar que eu tenho que mostrar um ícone com coração preenchido, eu vou mostrar o ícone contendo esse Image Vector aqui. Se eu for mostrar um ícone com coração não preenchido, eu vou mostrar um outro ícone que é aquele Favorite Border, tranquilo? E como a minha visualização de XML, a lógica que eu já tenho no meu ViewModel, ele retorna para a gente já um drawable aqui contendo uma imagem, eu vou apenas converter essa lógica aqui para eu não ter que fazer uma refatoração grande aqui no meu ViewModel, até porque esse projeto aqui é apenas de exemplo, né, para você ver como que você faz essa refatoração. E eu não quero refatorar muita coisa aqui nesse projeto, eu quero apenas te mostrar aqui o exemplo dessa migração. Então, para poder fazer a conversão aqui de um drawable para esse ícone do tipo Image Vector, eu vou fazer uma lógica diferente aqui, mas é só para você entender, né, por que eu estou fazendo isso. Então, olha que legal. Aqui dentro do nosso Surface, eu vou então fazer uma lógica, né, para poder trabalhar aqui com a questão do paradigma declarativo do Compose. E se você não sabe, né, o que é esse paradigma declarativo, como que o Compose funciona, já tem alguns vídeos aqui no canal onde eu falo um pouquinho sobre isso. E dentro do Camp também eu aprofundo muito mais sobre este tema. Então, aqui eu vou fazer uma verificação de when no estado que eu estou recebendo. E aqui então vou fazer todas as verificações de estado que eu tenho. Vou pedir para ele adicionar todas as branches aqui remanescentes. E aqui eu posso ter o estado de erro, posso ter o estado de sucesso, quando eu recebo algum ícone, e posso ter o estado de load. Aqui para este exemplo eu quero só trabalhar com o estado aqui de sucesso. Então eu vou jogar aqui esse icon para cima. E aqui agora eu vou trocar isso daqui e vou passar para um else, tá? Se for qualquer coisa diferente desse ícone, eu não quero mostrar nenhum componente. Se eu receber o estado aqui de um ícone, eu quero verificar então se é o ícone que está com o coração preenchido ou não. Então eu posso pegar aqui esse código todo do icon, eu só quero mostrar esse icon, esse componente, quando eu cair dentro aqui do estado de icon. Aqui eu vou criar uma variável chamada icon e vou fazer a lógica que eu comentei anteriormente. Então eu vou verificar se o meu state, se o icon dele foi igual o r.drawable.favoriteChecked, eu quero converter então para o nosso icons.default.favorite. Caso contrário, eu quero então chamar o nosso favorite border. Vou importar ele aqui e agora sim eu vou passar esse icon para cá, porque esse icon agora ele está dinâmico de acordo com essa lógica aqui. Beleza, agora com a lógica ajustada, eu vou acessar novamente o nosso detail fragment e agora onde eu recebo aqui o nosso estado, eu quero converter esse estado aqui, que é do tipo live data, em um state flow, porque é o que a gente consegue trabalhar aqui no Compose. Então acessando aqui o nosso state, a gente vai acessar aqui o código, a estrutura de código que foi criado lá no Camp 1.0, você não precisa entender, né, como essa estrutura está sendo feita aqui, mas basicamente aqui nós estamos retornando um live data para quem está observando esse state. Então aqui eu quero mudar esse carinha, eu não quero que ele seja mais um live data desse tipo UI state, então o tipo de retorno aqui eu posso mudar para state flow, ou então eu posso apagar e depois ele vai conseguir inferir o tipo automaticamente. E agora lá no final aqui desse state, eu vou apenas converter esse estado aqui para um flow e depois para um state flow. E é lógico que no seu projeto você vai então fazer a configuração correta, você vai mudar aí de live data para o mutable state flow do flow, então para o mutable state do próprio Compose. Então você vai trabalhar da forma que você quiser. Aqui para ganhar um pouquinho de tempo eu vou apenas converter esse live data em um flow e depois converter esse flow em um state flow. Então aqui no final eu vou chamar aqui um sFlow para converter esse carinha em um flow e depois eu vou chamar aqui um state in para poder converter esse flow em um state, né, um state flow que o Compose vai conseguir trabalhar com esse carinha aqui considerando o ciclo de vida. E aqui eu tenho que passar três parâmetros aqui para o nosso state in. Nós temos que passar para ele um escopo, que basicamente é o escopo do nosso ViewModel. Aqui, quando que ele vai começar a emitir valores, né? Aqui eu vou mudar para o while subscribed, vou passar aqui 5 segundos. E o initial value a gente pode deixar aqui como load mesmo. Para poder agora receber o nosso ViewModel Scope, se você estiver trabalhando no seu projeto aí, provavelmente esse código que vai estar diretamente no seu ViewModel, então você vai apenas passar o seu ViewModel Scope. Como eu tenho uma estrutura diferente aqui nesse projeto, eu vou receber o nosso Scope aqui dentro dessa classe. Então aqui eu vou chamar o nosso ViewModel Scope, vou passar aqui ViewModel Scope, que vai ser do tipo Coroutine Scope. E agora, onde esse ViewModel está sendo instanciado, que é de fato no nosso ViewModel, aqui no ViewModel eu vou simplesmente passar aqui o nosso ViewModel Scope, beleza?
vou importar aqui esse ViewModel Scope e agora sim já tem esse código funcionando. Acessando aqui novamente o nosso Live Data, eu vou descer lá para baixo e aqui agora no nosso Scope eu vou passar aqui o nosso ViewModel Scope, tranquilo? Agora sim já temos o código funcionando corretamente e retornando aqui um State Flow que o Compose vai conseguir enxergar. Voltando no nosso Detail Fragment, a gente vai agora ver alguns erros, né, com certeza, porque esse state aqui não existe mais o observe nele, porque a gente migrou esse carinha para um state flow, mas a gente não quer mais trabalhar com esse código aqui, porque nós vamos tirar esse código agora do nosso XML e vamos trabalhar apenas aqui com o nosso favorite button. E agora aqui no nosso favorite button eu tenho que passar um state aqui para dentro. E para poder passar esse state aqui de uma forma que o Compose consiga fazer as recomposições de maneira correta, a gente aqui logo após o set content, a gente pode recuperar esse state lá do nosso ViewModel. Então aqui eu vou criar uma variável chamada state. E agora sim, eu vou chamar aqui o nosso by, vou chamar aqui o nosso ViewModel.favorite.state, e aqui existe agora uma função chamada collect as state with lifecycle, que ele vai então trabalhar com toda essa parte, né, de observar o ciclo de vida, para poder manter a minha função Composable aqui funcionando corretamente, né, com base nessa questão do ciclo de vida do Android. E agora sim eu posso pegar esse state, posso importar aqui o nosso getValue, e agora eu posso passar esse state para cá. Então, essa é a maneira correta de se trabalhar quando você observa estado no ViewModel e você tem um componente composable dentro de um fragmento. Então, ao invés de você fazer daquela forma que eu te mostrei anteriormente, colocando todo esse código aqui dentro do seu observe, você vai refatorar lá o seu observe, lá no seu ViewModel, para poder transformar esse cara em um state flow, e depois você vai coletar esse state flow dessa forma aqui no seu set content, e dessa forma seu componente ele vai reagir de acordo com a mudança de estado que você vai receber aqui, beleza? Então aqui a recomposição do Compose vai entrar em ação corretamente. E agora por último, nesse onClick aqui, é basicamente chamar essa função update. Então eu vou copiar essa função daqui, vou passar ela para cá, e dessa forma então já vou conseguir acionar essa ação de atualização. Ele vai atualizar lá no nosso banco de dados, depois vai retornar aqui nesse state flow o estado atualizado e vai fazer então a recomposição para o nosso componente ele reagir de maneira correta. Agora eu posso pegar todo esse código aqui e excluir, a gente não precisa mais desse código. Posso voltar aqui no nosso XML, posso excluir esse view flipper inteiro aqui, porque nós não estamos utilizando mais ele. E agora sim nós conseguimos fazer essa migração de um componente com sucesso. Voltando aqui para o nosso detail, eu vou apenas executar o nosso aplicativo aqui novamente para ver se vai funcionar corretamente da forma que estava funcionando anteriormente. E se funcionar, a gente concluiu aqui essa estratégia de migração de componente por componente em uma tela, integrando isso com o XML. Beleza, executou o nosso aplicativo. Vou acessar aqui agora o detalhe de um personagem, vou acessar aqui o nosso 3D Man. Então, clicando aqui, veja que interessante, nós já temos aqui esse componente e esse componente ele já é o componente que a gente criou com o Compose. E clicando em cima desse componente, veja que interessante, ele já está funcionando corretamente. Então, só para poder testar de fato se está funcionando, eu vou tirar ele aqui do favorito. Se eu vier aqui em Favorites, veja que ele sumiu daqui. Se eu voltar e clicar aqui nesse coração, vier em Favorites, veja que ele adicionou o nosso personagem aqui na tela de favoritos. Então, conseguimos refatorar com sucesso esse componente aqui e integrar esse componente dentro aqui de um sistema de visualização com XML, e é dessa forma que você vai migrar então os seus projetos pouco a pouco até você conseguir migrar o seu projeto inteiro para Jetpack Compose, beleza? Então é isso, o vídeo ficou um pouquinho grande, mas eu quis mostrar aqui com um pouco mais de detalhes, né, na prática, como que faz essa migração, para poder te orientar, para servir como guia na hora de você fazer a migração aí do seu projeto, beleza? Qualquer dúvida que você tenha ficado, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de te responder. Então é isso, muito obrigado por ter ficado até aqui, não se esqueça de se inscrever, de deixar o like neste vídeo, compartilhar com outros devs e eu te vejo no próximo conteúdo aqui no meu canal.